Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com uma amiga, uma atleta, Mônica Sato. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Pessoal, contando um pouquinho da história aqui, o mini bio da Mônica, uma das pioneiras do Strongman feminino no Brasil, multicampeã nacional e internacional. Você está vendo aqui que o nosso podcast está diferente, hoje está decorado, Mônica, porque assim, é a primeira vez que a gente vê tanta medalha, tanta coisa aqui no nosso podcast. E ela já conquistou títulos como campeã mundial do Statistic Monsters, campeã do Arnold South America e também vice-campeã mundial no Arnold Classic 2025. Tem mais algum título, tá certo? Mônica, como é que foi a sua trajetória aqui para você chegar com tantos títulos e como é que você consegue aí também trazer, eu vi que você tá com a sua filha aqui, né, o seu marido, como é que você traz o lado pessoal também pro seu trabalho profissional? Como é que você compatibiliza tudo isso, Mônica? É um trabalho que eu digo em conjunto, né? Porque tem esses aqui, mas tem mais alguns títulos aí, sul-americanos, brasileiros, né? Mundiais. São 3 primeiros mundiais, em primeiro lugar, e um vice, né, que eu trouxe agora em 2025. É o esquema, né? Que o marido entra de férias para poder ficar com a pequena, e quando eu preciso trazer ela, vem comigo. Porque você tem que conciliar, né? Família e esporte. Sim. Tem que saber dividir, separar os dois, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão nem de um nem de outro. Então, assim, às vezes a gente tem que fica o dia inteiro com a filha em casa, leva para o colégio, cuida, treino à noite, eu não tenho um horário fixo para treinar. É onde dá para encaixar e aí a gente vai embora. Mônica, aqui nossos telespectadores aqui, a gente tem empresários, tem da área jurídica e tem as pessoas que também gostam do esporte. E a primeira pergunta aqui, como é que você sempre esteve envolvida com esportes, mas como é que foi a sua primeira experiência nessa modalidade Strongman? E o que te fez apaixonar por essa modalidade? Então, o Strongman, eu acabei descobrindo ele aqui quando eu vim para São Paulo, quando eu fui morar em Mogi das Cruzes. Casualmente eu entrei numa academia que, por acaso, um dos atletas de Strongman era instrutor dessa academia. E ele percebeu que sempre que ele montava um treino, aquele treino que a gente puxa a fichinha, né? Aquele treino pronto, básico. Sim. E tinha lá os 30 quilos. Quando ele viu, eu estava lá com 50. Aí quando ele viu, eu estava lá tentando fazer mais do que estava fazendo ao lado. E ele me convidou. Ele falou, Mônica, vamos lá testar, ver o que você acha. E eu fui. E eu sempre gostei muito dessa parte de procurar a superação. Nunca estar acomodada, sabe? Então eu sempre procurei me superar. E quando eu bato num negócio, eu quero conseguir isso, eu vou conquistar isso, é aquilo ali que me motiva. E eu vi isso no esporte, de força. E a primeira vez que você competiu no Strongman foi quando, Mônica? A primeira vez foi em Fortaleza. Eu comecei no esporte em maio e eu recebi o convite para participar, que hoje é extinto, né? Chamava Expo Nutrition, que não faz mais parte do circuito de eventos de esporte. E ele foi em Fortaleza. E eu fui convidada a participar dessa competição. E como é que você se sentiu nessa primeira competição, com tantos outras pessoas participando desse evento? É uma experiência única, né? E a primeira vez que você está dentro de uma arena, você tem que aprender a lidar com a adrenalina, né? E saber, porque a adrenalina, tanto ela te derruba, quanto ela te põe para cima, né? Mas foi uma experiência muito legal. Eu, na verdade, no feminino não tinha muitas atletas, porque agora que o campo esse espaço para as mulheres abriu mais. Então, naquela época, não tinha muitas atletas. Na época, em 2018, nós éramos em 5 atletas ativas no Strongman. Hoje, eu sou a única que continua ainda no esporte. As outras já pararam, foram para outras áreas e nessa época era assim, não tinha divisão de categoria. Nossa, não? E era qualquer modalidade assim, são várias... Conte um pouquinho pra gente como é que funciona essa competição, quais são os obstáculos, o que você tem que fazer para cumprir toda a competição, Mônica? Que acho que tem muita gente que não conhece essa modalidade no Brasil. O Strongman, ele é basicamente você carregar
você deslocar pesos máximos. E às vezes a competição ela vai por repetições, às vezes ela vai por tempo. Você ganha pontos por tempo, por repetição ou peso. Quem faz o maior peso, ou o menor tempo, ou mais repetições. Isso é definido na hora que é montada a prova. Então, geralmente a prova ela se divide em press, em deadlift, movimentos que simulam o deadlift, e em medleys, que são provas de resistência também, né? E cardio. Então, geralmente uma prova tem cinco provas. São aquelas pedras que você ergue do chão e ou você põe no ombro, que é o Atlas Shoulder, ou você passa ela por uma trave, que aí é feito também por repetições. Tem o log lift, que é um cilindro que você rola ele até o peito e finaliza ele acima da cabeça. Geralmente esses são pedidas de peso, aí ganha a atleta que fizer uma carga maior. E aí tem variações do deadlift, que a gente conhece como levantamento terra, né? Uhum. E aí vai variando. E para você, Mônica, qual que é a prova mais fácil e qual que é a prova mais difícil? Olha, eu fui traída pela prova que é mais fácil, a que eu mais amo. Né? O que eu mais gosto de fazer é a Atlas, que são as pedras de concreto, e a sandbag, que são as bags de areia pesadas, extremamente pesadas, que você saca do chão e você coloca no ombro ou você passa na trave. Essa é a prova que eu mais gosto de fazer. Inclusive, foi a última prova do Arnold, onde eu rompi meu bíceps. Eu ia até fazer essa pergunta. Como é que foi essa lesão? Como é que ocorre essa lesão agora? Então, nessa competição do Arnold, do Mundial, foram 4 provas. A primeira prova foi o log lift. Eu fui muito bem. E onde foi esse Mundial agora? Em Ohio. Em Ohio. Columbus. E aí eu fui muito bem nas 3 primeiras provas. Eu estava liderando. E eu fui traída pelo meu bíceps, a gente fala, né? É que o corpo de um atleta é levado ao limite, principalmente o atleta de alta resistência. Eu cheguei lá, peguei uma temperatura -7. Nossa, já a temperatura já até muda o corpo, né? Estávamos treinando com a temperatura assim, dentro do ginásio, com sensação térmica de 50 graus ali, chega porque corpo quente, o lugar quente, né? E aí eu acabei indo competir com febre. Eu peguei uma febre ali na quinta-feira e eu consegui dar uma melhorada. Então, o corpo vai chegando no limite, né? E na última prova, quando eu fui pegar a bag, era uma bag de 70, aí eram 70, 90, 90 e 100 quilos. Tinha que passar por uma altura de 1,10 m. Para mim era uma prova tranquila. Eu estava no treino fazendo repetições com 110 quilos. E na de 70 quilos, o meu corpo falou, chega, por aí, parou. Aí eu vi meu bíceps romper. Nossa, e no movimento? No movimento de sacar ele, foi tranquilo. Virei a bolsa quando eu fui puxar. Do movimento que eu fiz para puxar, eu vi o meu bíceps subindo. Na hora do corpo quente, a adrenalina, você não sente a dor, mas você percebe a lesão. E ainda tentei, de todo jeito, falei, eu só preciso fazer essa para garantir meu primeiro lugar. Eu nem precisava finalizar a prova toda. Mas, infelizmente, eu não consegui concluir. Ainda assim, eu trouxe o segundo lugar. Todas as outras atletas conseguiram fazer a prova, mas o ideal é você garantir mesmo o primeiro lugar, não ficar no comodismo, né? Você se garantir até a última, onde você conseguir fazer a máxima pontuação, porque na última prova tudo pode virar. Então é atenção até o último instante da competição. Exatamente. Você nunca pode confiar demais. Naquela prova ali vou bem. Essa é a minha melhor prova. Então, assim, se eu não tivesse me garantido, pensando, eu vou fazer de qualquer jeito, porque ali na frente essa prova eu vou bem, eu não teria conquistado esse segundo lugar, né? Eu teria tido uma pontuação muito abaixo. Mônica, você já conquistou títulos sul-americanos, brasileiros e mundiais. Qual dessas vitórias teve um significado mais especial para você? Olha, teve o Arnold de Ohio, esse agora, lógico, porque é o sonho de todo atleta. Para mim era um sonho que eu falo, na verdade, eu nem esperava chegar tão longe quando eu comecei no esporte. Porque eu comecei no esporte relativamente tarde. Hoje eu já falo para as mulheres e para os homens que querem começar no esporte, que não tem idade para começar. Eu queria ter começado mais cedo, mas o esporte no Brasil também é novo. Eu comecei com 42 anos. Então, assim, eu nunca imaginei chegar num Arnold
no sul-americano. No South America eu já achava que era impossível. Eu achava que, imagina, é muito nível muito alto. No Mundial e trazer um título para o Brasil, então, era um sonho assim fora Incrível, né? é aquele o bônus. E você representando o Brasil, tinha outras participantes, outras pessoas também participando pelo Brasil? É difícil entrar nessas competições, Mônica? Nessas competições de nível mais avançado é difícil. Não é que é difícil, né? É mais restrito, né? Porque geralmente eles dão 10 vagas para atletas, ou você só compete se você tiver convite. No caso que nem essa do Static Monsters, Essa daqui. ela é uma competição mundial, ela é uma seletiva feita mundial. Desse mundial todo, somente os 10 melhores atletas do mundo que vão para a final. O Uau. Arnold ele já abre vagas para um pouco mais atletas. Geralmente fica em torno de 19, 20 atletas da categoria. Mas aí são atletas que participam de seletivas ou que recebem o convite da The Strongman Corporation para você participar dessa competição. Mônica, a gente tem aqui um bloco especial no nosso programa que você pode indicar um livro ou um filme ou um documentário para os nossos telespectadores. Eu queria que você indicasse, então, no nosso segundo bloco do nosso programa Contrato Social. Vou pedir para que a produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com Mônica Sato. Mônica, que livro que você indicaria para os nossos telespectadores? Um filme ou um documentário? Olha, Thomas, é um livro que não é pequenininho, tá? Mas é um livro que você se encanta do começo ao fim. E te traz um ensinamento incrível sobre resiliência, sobre determinação, sobre superação, que é o Musashi. É um livro que eu amo esse livro. É aquele livro de 2 volumes bem caprichados, que você se prende na história do começo ao fim. E é um aprendizado, é um livro que você finaliza ele com certeza com outra cabeça, com outra mentalidade, com outra visão. Então, e além disso, Mônica, só de ver você atuando, eu te acompanho nas redes sociais, é uma inspiração, né? Assim, ver o treino que você faz, eu acho que como é que é também, ao mesmo jeito que você faz um trabalho muito bacana no esporte, você ser uma figura feminina dentro dessa competição, que é aquela competição do Strongman no Brasil. Como é que é você ser uma referência nisso, Mônica, para a população brasileira, né? Porque eu acho que isso daí é um estímulo para as pessoas, é um incentivo. A gente vê muitas coisas na sociedade, mas quando a gente olha e vê pessoas que nem você, que dá vontade de ver essa garra, como é que você se sente? É muito gratificante você saber que você deixa um legado, sabe? Quando você, mesmo que eu saia de cena, digamos, entre aspas, eu sairia de cena dentro de uma arena, competindo, mas eu não me vejo deixando o esporte. Eu me vejo treinando, trabalhando em competições ou com atletas. E é legal você ver que você deixou um legado de alguma forma, não só no esporte de força, quando você vê, por exemplo, mulheres que olham para você e falam: nossa, eu vi o quanto você mudou, o quanto o esporte fez bem para você, o quanto você não desiste, você é determinada. Eu fico feliz hoje de ver minhas filhas, que eu sei que eu sou exemplo para elas. Sim. E elas falam para mim: mãe, você é muito determinada, você tem uma resiliência que você não fica caída no chão. Se você cai, você levanta e fala: não, isso é mais uma, já passei, vamos embora. Então, isso é muito gratificante, sabe? Você saber que você está deixando isso. E Mônica, quais são seus próximos objetivos? Você tem alguma competição específica aí para os próximos anos? Como é que é a sua vida agora, retornando pós-cirurgia? Então, eu estava com uma planilha de preparação para uma competição em junho, que agora eu já abri mão, né? Porque não tem chance de estar competindo. Ainda não tirei de cogitação um campeonato que eu tenho, que é Official Strongman Games, em dezembro, que eu recebi o convite o ano passado e acabei não indo competir,
Mas, sem dúvida nenhuma, o que não vai sair do meu calendário é o Arnold do ano que vem. O Arnold do ano em que vem. março, E vai ser aonde o ano que vem? em Ohio, é Em sempre Ohio em também. Ohio. Eu vou lá buscar o primeiro lugar que eu deixei, né? E Mônica, você que está na liderança do esporte do strongman feminino no Brasil, na sua opinião, o governo ou políticas públicas deveriam incentivar esse esporte? Você acha que deveria ser mais divulgado no Brasil? Como é que mulheres poderiam participar mais desta modalidade desportiva? Então, o Strongman, ele ainda é muito pequenininho e ele está começando agora a ser mais difundido no Brasil. Abriu agora, tem um centro de treinamento no Sul, acho que é Blumenau. Incentivo das mulheres a mulher tem aquela resiliência, assim, mais a resistência, perdão, naquela parte do esporte de força, porque eu tenho medo de ficar masculinizada, né? Mas quando elas começam no esporte, no strongman, elas percebem que não é isso, que é a superação, né? É a sua autossuperação. A questão de política é muito difícil hoje a gente ver, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir um apoio no futebol, no vôlei, no basquete, do que no esporte que está começando agora. Uhum. E o strongman é um esporte ele é um esporte muito abrangente, ele trabalha tudo, ele não é só a parte de força física para competição, é para o dia a dia. E trabalha muito o atleta como um individual e como num grupo, porque às vezes você compete só o individual, você compete também com equipe. E isso seria muito legal se o governo conseguisse perceber a importância desse esporte e apoiar esse esporte para jovens. Porque tem até o trabalho em equipe, então, né? Sim, Mônica, tem todo o trabalho em equipe. Nessa modalidade. Exato, e você trabalha o respeito, você trabalha a sua determinação, a sua responsabilidade. Então é um esporte muito completo. E é um esporte para todas as idades. É um esporte que você consegue trabalhar ele desde uma pessoa que tem uma deficiência física, quanto uma pessoa que tenha 90 anos e um jovem de 16 anos. É um esporte porque ele tem uma base dele, é o powerlifting. Entendi. Então ele trabalha todas as bases. É um esporte muito completo. Mônica, quando você está se preparando aí para essa competição internacional, como é que é o seu dia a dia de treino? E como é que você se prepara para essas viagens internacionais nessas competições? Então, o treino ele é dividido numa planilha. Geralmente a gente começa a planilhar para a competição uns 3 meses antes. Então, dependendo a quantidade de provas, é dividido por quantidade de treinos. Por eu ter já meus 51 anos, né? Nosso corpo ele não responde. Não é o mesmo de 20, de 30. Uma recuperação, um atleta de 20 anos, Sim. ele pode competir todo dia, que todo dia ele tá lá inteiro. Depois dos 50, você demora um pouquinho mais. Então, geralmente, eu treino 3 vezes na semana. Quando fica mais próximo à competição, a gente dá uma apertadinha ali nos treinos e joga para 4 treinos semanais. Geralmente em torno de 2 horas a 3 horas de treino. E eles são divididos conforme as provas. Então, provas de superiores, a gente treina naquele dia. Prova que trabalha mais membros inferiores, a gente treina no outro dia. E aí tem a parte de alimentação, que a minha categoria é uma categoria aberta, então é acima de 82 quilos. Mas, mesmo assim, a gente procura manter um peso corporal mais sólido, que não fique nessa coisa de subir e descer, porque aí a gente sabe o quanto o seu corpo vai responder conforme as cargas que você está trabalhando. Tem categorias que, por exemplo, compete abaixo de 82 quilos, aí a pessoa precisa pegar um pouquinho mais, ela tem que fazer uma dieta para baixar peso. E, Mônica, vai ter agora no próximo mês a feira do Arnold aqui no Brasil. Isso. Né? Queria que você contasse um pouquinho dessa feira, como é que acontece, o que vai ter de esportes ali, o que vai acontecer nesse grande evento que vai ocorrer em São Paulo. Essa feira ela faz parte, né, da história do esporte não só no Brasil como na América do Sul, né? Porque ela é um sul-americano, eu digo. Todo ano entra um esporte novo.
Tem desde o esporte mais tradicional, que é o esporte, é o powerlifting, é o strongman, tem o CrossFit também faz parte dele. CrossFit, é. Como na última feira teve a guerra de travesseiro. É mesmo? Tem esportes muito diferentes. Teve o Sumo, fez parte também. Fez parte. Em 2024, 2023, eu não lembro qual foi, que teve o Sumo. Eu não sei se o Sumo continua tendo. Então, é um esporte que junta, é uma feira que junta o esporte de luta, esporte de força, todas as modalidades esportivas, e principalmente o fisiculturismo, né? Então, assim, as maiores marcas de suplementos, as maiores marcas que trabalham ali com acessórios do esporte, tá tudo ali, lá, concentrado ali. Então, os players em relação a esse esporte está dentro dessa feira? Dentro do Arnold. E tem também os congressos, né? Que a Ana sempre organiza os congressos para profissionais. Entendi. Então, são da área médica e também da área profissional. Da área profissional de educação física, nutrição. Eu não sei especificar certo quais são os congressos que tem esse ano, mas todo ano tem congressos bastante importantes ali. E ela traz sempre grandes nomes assim de profissionais na área. Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho das medalhas aqui. Temos aqui o World Champion. Esse daqui? Essa é do Mundial de Londres, do Static Monsters, que foi em 2023. 2023? Isso. E aí essas duas também são de Londres. São de Londres também? É do mesmo Mundial. E tá. aí, nessas duas, eu ganhei o primeiro lugar da competição e as cargas máximas. Quem fez a maior carga de deadlift e do log lift também ganhava uma medalha. Uau! E qual que foi a sua carga máxima? Do deadlift foram 300 quilos e do log lift 95 quilos. Nossa! E esse daqui, esse maior aqui, Mônica? Esse foi do Arnold de 2022, que foi logo que voltou, 2022, que foi quando voltou da pandemia, que ele ficou um tempo de 2019, 2020 e 2021 não teve Arnold. Não, 20 e 21 não teve. Aí voltou em 2022 e eu trouxe para o primeiro lugar do Arnold, na categoria Open. Que bacana. E agora esse do Arnold Strongman também, Masters Championship 50 Open, segundo lugar. Isso. E aquela outra aqui, Mônica? Esse foi uma homenagem que eu recebi da Associação Brasileira de Strongman, agora numa competição que teve em janeiro. Eu fiquei em segundo lugar, era um sul-americano. Que legal. Não trouxe o troféu porque o troféu era muito grande, eu tô com um braço só. O troféu pesa acho que uns 3 quilos. É mesmo? E essa foi uma homenagem que eu recebi, uma honraria por ser uma atleta de mais idade na ativa e a que mais tempo está no esporte do strongman feminino. E eu queria aqui te agradecer pela camiseta também do... E pra lá e não trazer uma camiseta dessa pra muito bacana, pessoal. Ganhei aqui da Mônica. Quero agradecer a Mônica. Mônica, estamos chegando próximo já ao final do nosso programa Contrato Social. E hoje foi um capítulo aqui super especial com você. Mas antes da gente terminar, eu queria que você falasse assim um pouco das suas considerações finais. Se quiser dar algum recado para as mulheres que queiram treinar aí essa modalidade do Strongman e o que você vê aí de possibilidades para frente em relação ao esporte brasileiro. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer principalmente todo o apoio que eu sempre recebi da Ibrachina, porque sem a Ibrachina isso aqui não estaria aqui com certeza. E vocês fazem um trabalho incrível em relação ao esporte, não só no futebol, como nas outras modalidades que vocês estão sempre apoiando. E quero agradecer também ao meu marido, porque ele segura as pontas lá, né? Que não é fácil. É a família, né, na verdade, né, Mônica? Não tem jeito, não né? É fácil. E agradecer principalmente ao Strongman. Esse esporte é incrível, ele me trouxe uma nova Mônica. Eu não era essa pessoa antes de conhecer esse esporte. Eu tinha meus traumas, eu tinha meus bloqueios, eu tinha muitos problemas. E esse esporte me fez me descobrir uma mulher forte, não só em termos de força física, mas nos termos do mental, de saber que se eu quero, eu batalho, eu consigo. Isso não é só eu não sou especial. Qualquer pessoa que consiga ter essa mentalidade
não vou ficar aqui deitada, eu vou levantar, eu vou correr atrás, eu vou fazer acontecer, não só no esporte, mas no trabalho, que às vezes a gente acha que, não tô só no começo, mas não tá dando certo. Não desista, vai atrás, é seu sonho, batalha por ele. Se cair, levanta. Eu já caí, levantei, esse aqui não é meu primeiro tombo. Levantar e na hora que levantar já fala, eu já vou melhorar porque eu tô indo para a próxima. Então, assim, é nunca desistir, é ser resiliente naquilo que você quer. Porque não existe sonho que você não alcance. Ele pode ser um pouco mais distante do que o sonho do outro, porque você sonhou um pouquinho maior, mas não é impossível de ser alcançado. Então, esse é o recado que eu quero deixar para as mulheres, e que elas nunca deixem de acreditar nelas, que elas não permitam que alguém faça delas menor, que elas consigam acreditar que elas podem e que o primeiro passo depende delas, único e exclusivamente delas. Ninguém vai pegar na sua mão e te puxar, é você mesmo que vai. É isso. Muito bem. Eu quero aqui, antes da gente encerrar, mandar um abraço para o Daniel, mandar um abraço para o Robson e agradecer. Mônica, você que é uma referência no Strongman feminino, você é realmente um paradigma para as mulheres aqui no Brasil, e é uma satisfação vê-la aí com tantas honrarias, tantos troféus aqui representando o Brasil nessas competições internacionais. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês até este presente momento. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Mônica. Mônica, você quer dar mais um abraço aí na galera? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, deixar um abraço a todos e deixar aqui essa oportunidade de vocês conhecerem esse esporte que é muito bonito, é um esporte muito bonito. E agradecer essa oportunidade de estar aqui. É isso. Pessoal, obrigado então pela participação de vocês no nosso Contrato Social Podcast.